Porque você sabia que, de acordo com dados da Associação Brasileira do Sono, cerca de 40% da população adulta ronca? Isso é o que a pesquisa conseguiu apurar, né? O ronco, frequentemente tratado como uma simples piada ou um inconveniente noturno, pode, na verdade, estar indicando um sinal de alerta. Caracterizado pelo som da vibração da parte posterior da garganta, o ruído pode indicar um problema de saúde, tá? Entre os fatores que contribuem para a condição estão a posição ao dormir, o sobrepeso, tabagismo e até desvio septo. Sem contar, gente, que o ronco afeta não apenas a qualidade do sono de quem ronca, mas também de quem dorme ao lado. Com certeza. Então vamos fazer o seguinte, vamos conversar sobre esse assunto e entender um pouquinho quando que o ronco pode ser um sinal de alerta. Quem nos explica é o médico do sono, o Dr. Jorge Pinheiro. Seja muito bem-vindo, doutor. Boa tarde. Obrigado. Seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Prazer Seja estar com bem-vindo. vocês. Prazer Por é nosso. favor. Pode se sentar. Doutor, quando a gente fala de ronco, todo mundo brinca e dá aquela risadinha, enfim. Mas o que acontece com o nosso corpo para que a gente ronque? As pessoas acham que o ronco faz parte da vida, eu acho que esse é um grande problema, né? Então eles pensam que a gente nasce, cresce, casa, engorda, ronca e tá tudo bem. Mas na verdade o ronco ele é a ponta de um iceberg que está mostrando que tem algum grau de obstrução no que nós chamamos de via aérea superior, que é a região da garganta. Região ali formada pela faringe, pela laringe. É uma região que não tem uma estrutura óssea completa. Ela é uma estrutura óssea posterior e muitos músculos. E às vezes, quando a gente dorme, o corpo relaxa, esses músculos também relaxam. Então, esse som vem vibrando toda essa musculatura. Mas quando a gente ronca de forma esporádica, ok, tem outras condições que a gente possa avaliar, mas o problema é aquele ronco constante, ou que acontece toda a noite. E o grande desafio é porque muitos roncadores não sabem que roncam, né? Esse é o problema. Muitas pessoas vão até o consultório porque a esposa, o esposo ou algum familiar reclama. E aquela pessoa que mora sozinha, né? Hoje tem os aplicativos aí de celular e agora tem uma prova testemunhal contra o roncador, né? Então o ronco é um sinal de alerta. Eu acho que o primeiro ponto é isso, a gente identificar que é algo que precisa de uma avaliação, seja nos adultos e principalmente também nas crianças. Sim. Eu já vou fazer pergunta, vamos? Para as perguntas das pessoas que estão nos assistindo? Já chegou pergunta para você, doutora, e a gente vai jogar a primeira? É a Luzia. Boa tarde, meninas e doutor. Ouvi dizer que mulheres na menopausa roncam mais. É mito ou verdade? É verdade. É? Sabe por quê? Até os 40 anos, os homens ganham das mulheres com relação ao ronco em termos de prevalência. Mas após os 40 anos, principalmente quando está chegando próximo à menopausa, a mudança hormonal nas mulheres favorece esse relaxamento. Então é nesse momento que aumenta o número de casos de ronco nas mulheres. Então é bem frequente sim nessa fase. E é possível fazer alguma coisa nesse caso das mulheres para melhorar essa questão do ronco na menopausa? Perfeito. O primeiro passo é a gente identificar se tem alguma alteração anatômica importante, se houve ganho de peso e tratar essas condições. A reposição hormonal, quando bem indicada, né, dentro de outras avaliações que não sejam só para o ronco, também pode ter um papel. Mas é importante a gente entender que a reposição hormonal ela precisa estar dentro de um contexto maior e não apenas indicada para o ronco simplesmente. Entendi. Boa. Vamos para a próxima pergunta. Da Maria Isabel. Boa tarde, meninas e doutor. Quais os fatores causam mais o ronco? E quando eu devo me preocupar? Meu marido, quando toma umas, eu percebo que ele ronca demais. Obrigado. Será que é porque dorme com a boca aberta? A gente falou isso, né, doutor? Às vezes parece que quando a gente está cansado, sempre vai aquele ronquinho que às vezes a gente até acorda, faz assim. Ou rinite, sinusite, de repente bebeu. Isso tem a ver, doutor? Sim, então tem alguns fatores que favorecem muito o ronco. Um deles realmente é o álcool, porque o álcool ele relaxa esses músculos da garganta. É verdade, a gente fica mais relaxado. Exato, então as pessoas roncam mais, então tem um roncador de fim de semana, né? Que aí tem. bebe um pouquinho e aí vira um tormento ali para a esposa, para o marido, enfim. Mas tem outros fatores também, como por exemplo, dormir de barriga para cima. Isso piora sensivelmente o ronco. Então muitas pessoas, ao dormir na posição lateral, já melhora esse som, né? E também situações como, por exemplo, obstrução no nariz. Seja por um quadro crônico, como desvio de septo, né? O nariz é torto por dentro, mas também situações que são esporádicas, como, por exemplo, uma rinite, um quadro respiratório agudo, né? Isso tudo pode levar a uma obstrução transitória. E aí pode ter mais ronco, com certeza. Então, gente,
bebeu, olha, é Já se gatilho prepara. certo para o ronco. Para o ronco. E ela perguntou ali, quando que a gente deve se preocupar, doutor? Perfeito. Então, se esse ronco ele acontece frequentemente, se ele vem associado a pausas na respiração, isso é um ponto que deve ser avaliado. Então, é importante, por exemplo, que às vezes a esposa tem que dar aquele cutucão, né, para a pessoa voltar a respirar. A pessoa que está dormindo com roncador observa aquela pausa na respiração. Isso pode sugerir que esteja acontecendo um fenômeno que realmente é o mais preocupante associado ao ronco, que nós chamamos de apneia obstrutiva do sono. Como assim parar de respirar? Porque ele tá roncando e parou de roncar. Isso seria parar de respirar? Na verdade ele faz um silêncio, porque o que nós chamamos de via aérea, a garganta, ela fecha, ela se colapsa. E aí ele para de respirar por no mínimo 10 segundos. Mas tem pessoas que são campeãs de ronco e de apneia sem saber. Às vezes param 40 segundos, 1 minuto e não fazem ideia de que isso está acontecendo. E está acontecendo muitas vezes durante a noite. Então imagina a pessoa que está sufocando várias vezes. O coração dispara, a oxigenação do sangue não chega adequadamente aos tecidos, aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial, que durante a noite é para ser um pouco mais baixa que durante o dia, isso não acontece. Isso tudo é consequência desse fenômeno que nós chamamos de apneia do sono. E a apneia do sono não é uma doença rara, gente. Isso precisa ficar muito claro, porque a apneia do sono é uma doença que vai acometer 1 em cada 3 pessoas. Teve um grande estudo realizado em São Paulo com cerca de 1.042 indivíduos. E mostrou que a prevalência global, né, dessa doença entre pessoas de 18 até mais de 80 anos que participaram do estudo foi de 32,8%, quer dizer, é quase 1 em 3. Mas quando passa dos 50 anos, ultrapassa 50% de ocorrência. E como é uma doença que acontece no sono, muitas pessoas não fazem ideia, só tem as repercussões diurnas disso. Por exemplo, nossa, eu acordei tão cansado, parece que eu não dormi nada, parece que eu trabalhei a noite toda. Ou então está lá no trabalho e está cochilando, bocejando o tempo inteiro, ou outros sinais que não são tão específicos, como, por exemplo, dificuldade na memória. Aí a pessoa pensa, às vezes, numa doença até mais rara, né? Nossa, eu estou com Alzheimer, eu estou com demência. E, na verdade, o sono de má qualidade é o principal fator que condiciona esse quadro. E alterações como, por exemplo, o humor. A pessoa pode ter como se fosse um quadro mais sugestivo de depressão, alteração exatamente do humor súbita. Em crianças pode levar até agitação, se confunde às vezes com outros transtornos, como TDAH e outras condições. E também pode levar até situações mais extremas, a criança ter comportamentos violentos. Então, respirar bem durante o sono é fundamental para a saúde como um todo. Então, se está roncando de forma recorrente, precisa de avaliação médica. Uau. Tem mais pergunta, né? Vamos lá. Vamos lá, é o Paulo. Boa tarde, doutora e meninas. Eu geralmente ronco. E uma técnica que eu uso é colocar uma meia de pano presa que susto. Na blusa? Na blusa. Super ajuda. Tem resolvido comigo. Ótima pauta. Como assim, Como doutor? assim? Também fiquei... Não é uma técnica recomendada, né? Na verdade, por que ela deve achar que não ronca? Acho que a primeira dúvida é, se ela está monitorando isso, alguém está acompanhando, ela está registrando através de uma gravação, de um aplicativo de celular, alguma coisa, porque nem sempre a observação do parceiro ou a própria auto-observação é suficiente. Mas, de uma forma geral, o que acontece? Amarrar algo, a própria cintura ou a próprio tórax, isso não tem impacto diretamente no ronco. O que pode acontecer, às vezes, esse incômodo de ter algo fazer você dormir de lado. Aí isso sim pode ter um impacto, mas não necessariamente vai atuar diretamente na cessação do ronco. E não vai resolver o problema, né? Não, e a gente precisa estar lá na base, né? Saber se, por exemplo, não é só ronco, se tem apneias associadas, porque nem sempre o roncador ele vai ter ronco o tempo inteiro, porque quando ele para de respirar, ele está em silêncio. E ele tem essa pausa respiratória associada. Quando ele falou de meia, eu já achei que colocar essa meia na boca. Já fiquei assim, coloca a meia na boca pelo e daí amor de Deus. não ronca. Eu falei, não! É que vem muitas dicas estranhas aí nas redes sociais, né? Colocar adesivo na boca, isso tudo, gente, pelo amor de Deus, é muito perigoso e pode trazer impactos diretos na saúde. Boa. Mais perguntinhas, doutor?
da Nancy. Boa tarde, meninas lindas. Meu marido ronca muito, que eu nem consigo dormir direito. O que posso fazer? Além de cutucar ele para dormir do lado, Nossa. que a gente geralmente fica cutucando, fica dando aquele chutinho assim, com carinho. O que pode fazer, doutor? Nesse caso, só o cutucão não é suficiente. Em primeiro lugar, precisa de uma avaliação médica e ele precisa fazer um exame chamado polissonografia. A polissonografia, ele vai avaliar quantas apneias esse indivíduo pode ter. E aí, através disso, nós vamos saber a gravidade desse grau, dessa doença que é tão prevalente. Sabendo isso, a gente vai saber, por exemplo, se o oxigênio está caindo muitas vezes, a intensidade dessa queda da oxigenação no sangue, e aí determinar um tratamento. Então, tem que buscar ajuda médica, não tem, infelizmente, uma fórmula milagrosa, a gente precisa identificar a causa, é um problema que causa um transtorno para o casal, existe até um fenômeno que chama de divórcio do sono, que é quando os indivíduos eles convivem muito bem dentro da casa, mas na hora de dormir, cada um para um quarto diferente. Por quê? Porque é um problema compartilhado. Não é só o roncador que está passando ali por dificuldades relacionadas ao sono. Quem dorme com roncador tem fragmentação do sono e pode ter impacto na sua própria saúde. Dormir menos do que precisa porque tem uma pessoa que está do lado roncando. Então, é um tratamento para o casal. Eu sempre digo que a medicina do sono é uma terapia de família, né? Porque a gente acaba ajudando todo aquele contexto familiar. Então, tem que buscar ajuda ao médico porque realmente é um quadro que pode trazer riscos sérios para a saúde. Perfeito. Temos mais perguntas. É a Harumi. Boa tarde, Gabi. Doutor, infelizmente eu ronco. Já fiz cirurgia de desvio de septo e mesmo assim continuo roncando. Por causa do meu ronco, não deu certo meu namoro. Para ver como o ronco entra entre uma das principais causas de divórcio, acredita? Relacionamentos podem acabar. Está aí entre as 5 principais causas no mundo. Então é importante a gente pensar que quando a gente fala da via aérea, nós estamos falando de vários compartimentos anatômicos. O nariz, a garganta, a laringe, que é mais embaixo. O nariz, ele tem sim uma participação na nossa respiração, com certeza, e consequentemente no ronco. Mas quando a gente fala de ronco, a participação é muito pequena. Então, às vezes, o indivíduo ele opera o nariz, suaviza o ronco, mas quando a gente fala da apneia, ele tem um papel pequeno nisso. Então, é importante a gente lembrar que as cirurgias nasais, antes de pensar exatamente só no sono, é uma cirurgia para melhorar a qualidade de vida, porque quem não respira bem não consegue se exercitar bem, não consegue durante o dia ter disposição para várias atividades. Mas quando a gente fala do ronco exclusivamente, o papel não é tão acentuado quanto a gente gostaria. Então, às vezes, após uma cirurgia de desvio de septo, pode continuar a roncar porque o problema pode estar aqui embaixo. Então, precisa reavaliar, saber o grau dessa apneia, o quanto que a oxigenação no sangue está variando durante a noite e buscar um tratamento particularizado. Boa. E tratamento funciona, doutor? Funciona. É importante a gente lembrar que a apneia obstrutiva do sono é uma doença multifatorial. Então, a gente precisa descobrir qual o fator que está preponderando ali. Eu sempre falo que é uma parede com vários tijolos, só que os tijolos têm tamanhos diferentes. Então, às vezes, vai ter um fator que é muito mais expressivo. Então, por exemplo, quando a gente ganha peso, né? Então, isso pode aumentar o ronco. É muito comum, doutor, olha, eu não roncava até 2 anos atrás, mas eu ganhei 5 quilos, 8 quilos, passei a roncar. E aí a perda de peso faz parte do tratamento também. Ou, por exemplo, a gente ter aí uma obstrução na região da via aérea, né? Aquelas amígdalas muito grandes, né? Isso obstrui durante a respiração. Então, uma cirurgia de garganta vai ser um tratamento importante. Mas para algumas pessoas, elas podem ter uma alteração nesse músculo que durante o sono eles não conseguem manter eles num tônus adequado. E eles vão relaxar muito esses músculos da garganta. Então, esses indivíduos é uma doença crônica. E aí o tratamento ele vai ter um bom controle, mas é um tratamento que, por vezes, vai precisar acontecer por toda a vida. Boa. Ali tem até a pergunta lá, meu esposo, mesmo usando, isso que eu ia perguntar, como que chama mesmo, doutor? CPAP, é isso? Isso, CPAP. Ele acorda cansado, estressado, engordou bastante a circunferência abdominal. Esse é aquele que põe no nariz, doutor? Aquele que faz assim, né, que dorme com aquilo, não é? Bom, o CPAP, ele é um tratamento que a gente chama padrão ouro, né? Ele foi inventado em 1981. Então, ele tem aí 44 anos de existência, né? E o que ele faz? Ele é uma máquina que gera um fluxo de ar, uma pressão positiva que entra através de uma máscara no nariz
e não deixa essa garganta se fechar. É como se fosse uma espécie de tala de ar que não deixa a garganta fechar. Então, ele não é trazendo mais oxigênio do que a gente precisa, ele apenas não deixa colapsar essa via aérea. Então, se o seu marido está usando o CPAP, está acordando cansado, a gente precisa, primeiro, ver se precisa ajustar alguma coisa a mais nesse equipamento. Então, esse equipamento, ele não é, a gente compra e coloca na tomada, tá tudo bem. Não, ele tem ajustes que são feitas por uma equipe, né? Que é um médico, o fisioterapeuta formado na área respiratória. Então, a gente faz ajustes para que o indivíduo ele possa utilizar de forma efetiva. Então, o primeiro passo é se está usando da forma adequada. Segundo, está usando da forma adequada, investigar se não tem outro transtorno do sono associado. Um deles, que é muito comum, que todos nós podemos passar e que a gente não identifica, é o que nós chamamos de restrição de sono. É a gente não dormir o quanto nós precisamos. É a síndrome do sono insuficiente. Então, às vezes, as pessoas têm vários transtornos do sono juntos. Aí vai acordar cansado, mesmo tratando a apneia com o CPAP, porque não está dormindo o quanto precisa. Então, precisa aí dessa investigação global para entender e fazer os ajustes adequados para que ele possa ter uma qualidade de vida e uma qualidade de sono. Maravilha, doutor. Ficamos sabendo que bombou, porque tem um monte de pergunta ainda. Doutor, vai responder algumas para vocês, mas a gente já podia chamar o doutor para voltar. Vamos fazer um segundo tempo de ronco. Porque esse assunto rende sempre. Rende muito sempre, complexo, então né? a gente tem pensa que... só ronca, mas é muito complexo. A gente acabou de descobrir que são várias coisinhas aí para encaixar. Só a ponta desse iceberg, né? Para encaixar e dar resultado no que as pessoas precisam fazer, né? Doutor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Sempre importante lembrar que roncou, tem que avaliar, porque pode ser um sinal de apneia do sono. Muito bom, doutor. Seja sempre bem-vindo. O senhor é maravilhoso, prazer. Viu? Você de casa aproveita para fazer pergunta para o doutor, continua. A gente vai separar as suas aí e a gente vai fazer uma parte 2, tá? Para a gente aprender a dormir direito, porque todo mundo merece. Merece.